Vou contar para vocês a história no dia que minha irmã jogou meu filho recém-nascido dentro de uma piscina. Segura essa história. Bom, pessoal, eu e minha irmã, nós somos gêmeas e atualmente nós temos 25 anos de idade. E essa história aconteceu 2 anos atrás. Bom, o sonho da minha irmã, ela sempre foi ser mãe, né? Ela tinha muito esse desejo, tinha essa vontade de construir uma família, de ser mãe. Tanto que ela casou muito nova, né? Ela casou quando ela tinha 19 anos. Só que assim, gente, ela sempre teve muita dificuldade em engravidar. E assim, desde quando ela casou, né? Ela foi ali tentando ficar grávida, mas assim, ela não conseguia. E assim, ela tinha muita dificuldade mesmo, né? Dificuldade muito grande. E aí, das 2 vezes que ela conseguiu engravidar, as 2 vezes ela teve um aborto espontâneo. Ela não conseguia segurar, né? Então, aquilo era uma coisa que causava muita revolta nela, causava muita mágoa, tristeza. Mas assim, o marido dela era uma pessoa, um cara assim, maravilhoso, né? Ele sempre estava ali do lado dela, sempre estava ali tentando ajudar, né? Inclusive, ele chegou a falar para ela que para eles adotarem uma criança, mas não, ela só queria se saísse de dentro dela, né? E ali foi causando um problema na vida dela, né? Porque ela não conseguia viver a vida, ela não conseguia ter uma relação saudável, né, com o marido dela, porque parece que ter um filho, né, se tornou assim uma obsessão para ela. E assim, naquele momento, naquela época, né, eu sentia muita pena dela, né, da minha irmã, porque eu via que era uma coisa que assim que ela queria muito, né, e não conseguia. Já eu, gente, eu nunca tive sonho de ser mãe. Eu sempre falava assim: ah, eu acho que eu vou ter filhos, né? Se um dia eu encontrar uma pessoa certa, que eu ame bastante e que me desperte, né? Essa vontade de ser mãe. Mas, tipo assim, gente, não era assim uma prioridade para mim. Eu queria estudar, eu queria ter uma carreira, eu queria trabalhar. Tipo assim, casar, ser mãe era tipo um dos meus últimos planos, sabe? Pois bem, comecei a namorar com um rapaz, né? E aí, quando estávamos com 1 ano de namoro com ele, eu acabei engravidando, né? E na época que eu engravidei, foi quando a minha irmã acabou perdendo o segundo filho dela, né? Tipo assim, a segunda gravidez dela, justamente na mesma época que eu descobri a minha gravidez, né? Aí eu engravidei e minha irmã perdeu. E aí, a segunda gestação dela. E aí ela acabou entrando numa depressão muito grande. A minha irmã, gente, ela ficou muito doente. E aí, quando ela soube que eu tava grávida, né, ela ficou, tipo assim, obcecada. Ela começou a se revoltar comigo, dizendo que não era justo, que ela que queria ser mãe e não conseguia, e eu que não queria e consegui, né? Ela ficava falando que Deus era Deus castigando ela, Deus não gostava dela, que eu não merecia ser mãe, né? Ela passa toda a minha gestação implicando comigo, sabe? Falando essas coisas. Só que assim, gente, eu sabia que ela estava doente, né? Que ela estava passando por uma situação difícil. Então eu tentava entender, eu tentava levar assim, não muito pro pessoal, sabe? Eu tentava realmente entender tudo o que ela estava passando. E aí, quando meu filho nasceu, foi assim a pior parte, sabe? Porque foi quando ela realmente ficou mais doente ainda. Eu já tinha me afastado um pouco dela, né? Por conta disso, né? Pelo fato dela estar doente, dela ficar implicando comigo toda hora, me perturbando. Então, eu já tinha me afastado dela, né? E aí, quando o meu filho nasceu, eu estava em casa um dia, tava eu, meu namorado e o meu filho. E assim, gente, na casa que a gente estava, tem uma piscina, né? Até que do nada, assim, minha irmã chegou, bateu no portão, e aí o meu namorado foi lá, atendeu, né? Viu que era ela. E aí ela disse que tinha ido para visitar meu filho, para levar um presente, para conversar um pouco comigo. Aí ele foi e deixou ela entrar, né? E aí ela entrou, sentou na cama, olhou meu filho, fez graça, né, para ele, conversou comigo, disse que estava muito feliz por mim, que desejava as melhores coisas, né? E assim, gente, eu sempre gostei muito da minha irmã, sabe? Então, para mim foi fácil aceitar, né? Parecia que ela estava falando a verdade. E aí até que teve um momento que eu falei pra ela, né, que eu só ia no banheiro. Aproveitei que ela tava lá, né, com ele, que aí fui no banheiro. Gente, eu só me levantei 2 minutos pra ir no banheiro. Até que quando eu tava lá, né, no banheiro, eu escutei um barulho de uma coisa caindo dentro da piscina.
E aí eu olhei na janela, porque a janela, gente, dá certinho em direção à piscina, sabe? E aí eu escutei o barulho, fui lá, olhei, e quando eu vi, né, ela estava parada lá e o meu filho estava dentro da água, dentro daquela piscina. Gente, quando eu vi, eu entrei em desespero. Eu dei grito, saí correndo, saí gritando. E aí logo meu namorado veio, né, pulou dentro da piscina e pegou o nosso filho. E nisso, gente, ela começou a surtar, né, começou a falar que não era justo, que não era justo, que aquele menino não era para estar vivo. Ela teve um surto muito grande, sabe? E graças a Deus, meu namorado conseguiu salvar nosso filho, porque assim foi tudo muito rápido. Então, ele conseguiu salvar, né? E aí a gente na hora chamou a polícia, chamou os médicos. Minha mãe teve que internar ela. E assim, hoje em dia ela tá bem, digamos assim, né? Hoje em dia ela faz tratamento, ela já tá consciente, mas eu não tenho assim mais contato com ela. Eu não tenho raiva da minha irmã, sabe? Eu entendo que ela estava passando por um surto, eu entendo que ela estava doente. Eu desejo assim que ela se recupere, que ela fique muito bem, né? Que ela siga a vida dela, mas longe de mim, sabe? Porque perto de mim eu não quero e muito menos, né, perto do meu filho. Porque assim, foi um milagre nós ter conseguido salvar ele e o pior é não ter acontecido, né? E foi isso, gente. Então foi isso, gente.